Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma entrevista com uma pessoa ilustríssima aqui da nossa cidade e que vamos ter vários assuntos interessantes. Vamos comentar sobre negócios, sobre cultura, né? Falar um pouco da parte social de trabalho dele e aprender bastante, né? Com ele, né, Rodrigo? Apresenta o nosso convidado. Para já. Brunão, muito obrigado por estar presente, tirar uns minutinhos aí do teu dia a dia corridíssimo para conversar com a gente. E se a gente tem que falar de inovação, se a gente tem que falar de cultura, nada melhor do que trazer um símbolo contemporâneo, podemos dizer assim, de Votuporanga, para poder tratar sobre isso. Seja bem-vindo. E eu já começo te perguntando, Brunão, queria que você comentasse um pouquinho quem é Bruno Arena, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde, meu amigo Rodrigo. Boa tarde, Aline. Só tenho a agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar falando com vocês, né? A gente já teve a oportunidade de conversar lá sobre na semana de administração lá do Unifev. Agora, mais uma vez, nesse também projeto inovador do Rodrigo e companhia, né? Sempre trazendo aí questões, vídeos elucidativos e inovações também. Quem é Bruno Arena, né? Tornei um pouco mais conhecido na virada do ano por ter adquirido o cinema histórico de Votuporanga, o Cine Votuporanga. É um cinema de rua que funciona desde 53, faltaria uma pesquisa mais ampla no Brasil inteiro, mas dá para afirmar com quase toda certeza, o cinema mais antigo de rua com filmes comerciais é o Cine Votuporanga. Grande mérito de nunca ter fechado, enquanto todos os outros da região já fecharam. Passou por altos e baixos e a gente procurou revitalizar esse centro histórico de Votuporanga. Eu sou votuporanguense, estudei aqui no Objetivo, depois fiquei bastante tempo fora, fazendo a preparação, trabalhei fora, fiz 2 faculdades, algumas pós-graduações, engenharia, direito, algumas especializações. E voltei para Votuporanga com a vontade de fazer alguma coisa pela minha cidade. O certo seria a gente fazer alguma coisa onde estivesse, né? A sociedade onde estivéssemos. Mas eu acho que quando a gente está na nossa cidade natal, tem um chamativo, né? Tem um chamariz maior. Então, a gente procurou revitalizar o cinema, procurei trazer algumas inovações também na advocacia para cá, né, que ainda não está em implementação ainda. E a gente, como a boutique, né, de escritório, que tem nas grandes capitais, mas aqui em Votuporanga não tem. E tem mais algumas coisas que ao longo da conversa a gente pode ir comentando aqui, que eu não falei em nenhum lugar ainda, mas quem sabe a gente vai comentar aqui mais adiante. Perfeito, então, Bruno. Muito bacana. É sempre, bom, você sabe o prazer que eu tenho sempre de conversar contigo, porque me chama bastante a atenção a inovação em diversos setores, certo? Seja na cultura, seja na própria prestação de serviço, eu acho muito bacana isso. E já começando, então, partindo para o lado um pouco mais de perguntas, né? Propriamente dito, eu me interesso demais por filme, acho sempre bacana, sempre gostei muito de ver. Então, quando você veio com a notícia de revitalizar o cinema, que é tão histórico assim, certo? Me chamou demais a atenção. Eu falei, putz, a gente precisa olhar um pouco mais de perto. De onde veio essa ideia? Como que você teve esse feeling? Como você teve esse estalo? Quais foram as dificuldades nesse primeiro sentido? Não. Vou confessar uma coisa que eu sempre achei algo meio... Sempre gostei muito de estudar, né, de ficar na minha aqui no escritório, trabalhando, né? E tinha meio receio assim, de mexer com empreendedorismo, tem que ficar analisando o mercado e tal. E dificilmente eu investiria em alguma coisa que não fosse inicialmente cinema. Então foi minha primeira empreitada como empresário. E eu via meu primo, que é proprietário do Cine Jales, via a atividade dele, via o que ele conseguia fazer com o cinema,
via o potencial do negócio, via que em Votuporanga é uma boa praça, né, com uma sala só, e tinha uma demanda reprimida ali por um bom lugar para assistir um filme. Então, eu acho que, se não for, e além de ser um empreendimento essencialmente cultural. Depois eu acabei tomando gosto pela vida de empresário, outros negócios foram surgindo, né, ao longo do caminho, mas o primeiro, acho que não teria sido outro senão um investimento cultural no cinema. Se a gente pegar, eu gosto sempre de dizer isso, né, contrabalancear com minha outra atividade jurídica, o direito ele só normatiza a sociedade. O que realmente altera a sociedade é a cultura. Então, se o direito só chega a hora que tudo já não deu certo mais. Eu vou aplicar uma punição, principalmente no criminal. Eu vou aplicar uma punição quando tudo já deu errado. Então, é melhor a gente atuar um passo atrás, atuar na cultura. Eu também tinha uma outra dificuldade, né? Quando a gente ingressou no cinema aqui, o grosso dos cinemas, ele é para são os filmes da Marvel, são os filmes mais de adolescentes, né? Aí eu ficava me debatendo com isso, né? Falei, pô, mas por que as pessoas não veem o cinema europeu? Eu gostei bastante. Mas, e achava até que, mas o cinema comercial não é cultura. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui me convencendo que o próprio cinema comercial, ele traz uma imaginação, ele traz uma saída de casa, traz uma experiência, traz você, pelo menos naquele momento, viver fora do seu mundo e imaginar, ainda que sejam super-heróis. Eu me convenci que, mesmo o cinema comercial, ele também não precisa ser grandes questões vitais, né? É um início. Muita gente começou a ler coisas como Harry Potter, que é uma história de magia. Então, talvez daí a gente consiga alavancar para outras coisas, né? Também é alguma coisa mais difícil de ser assistida. Eu comecei com Harry Potter. Talvez o primeiro passo seja mais difícil, né? E depois de você dar o primeiro passo, a coisa é perfeita. E eu acho que, assim, como tudo na vida, né, é gradativo. Ninguém começa correndo uma maratona, ninguém começa abrindo um grande empreendimento. Então, a cultura, ela também tem que ser internacionalizada dentro da gente, né, colocada dentro de nós gradativamente. Se a pessoa vê um filme europeu, por exemplo, ela não consegue ter um discernimento como você que já tem uma base cultural grande. Então, isso que você está fazendo, independente de não ter os filmes europeus e toda essa qualidade que, às vezes, do nível que você já está, as pessoas estão fazendo as pequenas mudanças na vida dela para que um dia ela suba os degraus para chegar nesse outro patamar. Essa é a visão que eu tenho também. Sim, tem filmes difíceis, né? A gente sempre procura inserir no meio da programação algo que a gente chamou de Cine do Saber, dar esse rótulo, né, de Cine do Saber, pelo menos uma vez por mês tem um filme menos comercial. São filmes difíceis de serem vistos, né? Tem um que chama Meu Fim, Seu Começo, um filme alemão, o primeiro que a gente passou. Então, eu chamei um psicólogo para explicar o filme depois, porque ele é complicado de ser assistido. Ele é parado no tempo, né? Como é que a pessoa que fica parada numa lembrança pode ficar parada no tempo? O filme não anda, né? Então, vai e volta, é uma coisa louca, assim. Então, talvez aí, num próximo passo, né, a gente consiga trazer mais filmes assim, né? Com certeza, não tenho dúvidas. Primeiro, parabéns, né, por você revitalizar a cultura votuporanense, trazer mais esse entretenimento para a cidade, né, com um viés cultural histórico aí para todos nós, né, que estamos aqui. E eu gostaria de entender um pouquinho da administração do cinema, da escolha do filme, do dublado, do legendado. Eu tenho uma visão. Eu não sei, gostaria de saber se você fez pesquisa, não fez, se você já sabia, pegou o viés do seu primo aí de Jales, porque, por exemplo, eu tenho a visão, igual você falou, filme internacional é o que bomba, tem os mais lá dos Estados Unidos e tal, de alguns outros lugares. E eu tenho a impressão, não, eu acredito que isso seja nacional, que as pessoas gostam de ver o dublado e não o legendado,
E eu verifiquei que o cinema ele tem uma mescla, mas ele puxa um pouco mais pro dublado. Como é isso, Bruno? Como você faz as escolhas? Como você se direciona para isso? Bom tocar nesse ponto aí, porque é difícil a gente explicar isso aí, então esse vídeo aqui é muito bom para explicar isso aí. A programação de todo meio de comunicação é o X da questão. Então, o que eu vou colocar no meio de comunicação para que ele atraia pessoas? Então, essa é a pergunta. O que a rádio vai colocar de interessante? O que a TV vai colocar de interessante? Assim como o que o cinema vai colocar de interessante para atrair as pessoas? A atividade de cinema é chamada de exibidor, né? Então, tem o produtor dos filmes, tem o distribuidor dos filmes e tem o exibidor. A gente está aqui na ponta. Então, a gente conversa com as distribuidoras. A primeira coisa que aparece num filme é a distribuidora, geralmente a produtora também. Então, tem os estúdios, né, que produzem e tem a distribuidora. A primeira coisa que aparece é a distribuidora, que são Sony, Warner, Universal, Disney. É com quem a gente conversa para trazer o filme. Essa é a negociação difícil. Por quê? Porque a gente, para conseguir um filme, tem que falar com uma pessoa específica. E aí meio que a pessoa determina muita coisa da programação do cinema. Isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, né? Por que eu não consigo colocar com uma sala só um Homem-Aranha e um Matrix? Então, eu vou ter que perder algum lançamento, eu vou ter que adiar. Porque as distribuidoras, para mandar um filme para cá, isso para qualquer cinema, não é só para Votuporanga. Ela normalmente pede uma exclusividade para a distribuidora. Então, para eu colocar um lançamento da Sony, que é o Homem-Aranha, junto com a Marvel, da Disney, vai pedir ali pelo menos 2 semanas de exclusividade para o Homem-Aranha na sala, no máximo dividindo a sala com algum outro filme da Sony. Eu não posso colocar o Matrix que sai uma semana depois da Warner. Então, necessariamente, eu vou ter que adiar esse filme. As pessoas perguntam, por que você não vai passar? Eu queria passar tudo aqui. Eu queria exibir tudo. Eu sou o principal interessado também. Quanto mais diversificada a programação, mais faixa de público eu consigo atingir. Mas a gente tem essa limitação. Quanto ao dublado e legendado, a gente fez uma experiência inicial, quando inaugurou o cinema, lá em 3 de junho, que foi a primeira exibição, com Invocação do Mal. A gente fez a Cine Semana, que se diz, né? Que vai de quinta-feira até quarta-feira. Então, ela começa amanhã, dia 9, e vai até o dia 15. Então, a Cine Semana é isso. Então, sempre altera a programação na quinta-feira. Quando a gente começou lá com a primeira semana, em 3 de junho, a gente colocou 50-50. Todo mundo fala que ninguém gosta de legendada. Vou testar, né? Aí, resultado. Encheram todas as sessões dubladas, né? Estava com limitação de público por causa da pandemia. Encheram todas as sessões dubladas e a legendada tinha 5, 10 pessoas. É cultural, é muito. Gente, é cultural isso. É impossível. Então, aí a gente começou a fazer uma pesquisa, porque a minha esposa começou a pesquisar se tinha alguma coisa a ver com a renda do local. Será que quem é financeiramente melhor tem um estudo melhor e acaba conseguindo ler e ver a imagem? E foi mais ou menos nesse sentido. Assim, se a gente pega em áreas mais ricas da cidade, aqui em Votuporanga só tem um cinema, né? Mas se a gente pegar outros cinemas que têm mais cidades que têm mais salas de cinema, o cinema da área mais rica da cidade só passa legendado. E o cinema das áreas mais pobres só passa dublado. É linkado. Então, parece que tem a ver com a renda e, consequentemente, o acesso à cultura desse público. Então, se a gente pegar Iguatemi e Rio Preto, por exemplo, a maioria deve passar 1 ou 2 sessões dubladas. Agora, o Rio Preto Shopping já passa mais sessões dubladas. Se a gente pegar
a Zona Sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, só passa só legendado, não existe essa dublada. Nem existe, né? Nem vai para lá. E se a gente pega Nova América, que é uma área mais pobre do Rio de Janeiro, ela já passa só sessão dublada. Então a gente oferece, mas não passa disso. Aqui a gente é teimoso, né? Passa 2 sessões dubladas, legendadas aí na semana. Mas você sabe que eu assusto quando eu vejo que uma pessoa adulta, grande, né, já fala, "Ah, não, vamos ver dublado." Eu falo, "Gente, dublado, perde todo o som original, a voz da pessoa, sabe?" Mas sabe que as dublagens brasileiras melhoraram bastante o tempo para cá. O som já tem um ou outro filme que o som não é bem mixado, assim, você vê que apaga muito o som ambiente, fica aquela voz muito destacada, mas melhorou bastante. E na Europa, é engraçado isso, né, que o brasileiro gosta de filme legendado, assim, quem gosta de filme legendado para ver o som original, e na Europa não é assim. Na Europa, quase todos os filmes são dublados, porque eles dão muito mais valor à própria língua do que à língua estrangeira. Eles defendem, Engraçado isso. você tem razão. Defende mais a própria língua. Então, eu não quero ver dublado na minha língua. Eles têm medo da língua deles morrer. Eu lembro quando eu vi isso na Holanda, o holandês mais antigo, ele senta no restaurante e ele vê uma pessoa atendendo ele falando inglês. Para ele é uma ofensa, ele fala, peraí, meu holandês vai morrer. Então faz sentido mesmo. Exato. Tem muito disso. Que interessante. E, na verdade, a gente até fica com um pouco de medo disso tudo, né? Porque a gente está vendo que as sessões dubladas estão crescendo, automaticamente a educação está indo exatamente no sentido contrário, né? Pensando, né, economicamente, o conseguir chegar, né, ao acesso à educação é aquilo que a gente sempre vê retratando no cinema, por exemplo. Muito interessante esse tipo de situação. Eu sempre tento colocar alguma coisa diferente que vai no bolo, né? Então, por exemplo, a música ambiente que eu ponho ali antes do filme, né? Uma música ambiente até começar o filme. Eu ponho uma ópera, ponho um Handel, ponho um Vivaldi, né? O pessoal vai escutar, né? Vai escutar antes alguma coisa. Não vai saber o que é, mas você vai estar ouvindo, né? Você vai lembrar que já ouviu em algum momento. Então. E detalhe, para os livros ali na entrada. Nossa, aquilo era a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, gente, quanto livro, que da hora! Aquilo lá me encantou, porque nunca fui num cinema que tinha livros ali na entrada, na espera. Eu achei super legal. Então, ideias ótimas. Então, isso é interessante. Eu sempre achei que o cinema ele deveria transbordar para outras atividades culturais. O cinema ele é uma das últimas atividades privadas na cultura. Quase todas as outras estão influenciadas por verba estatal ou dependem de verba estatal. E eu bato muito nisso, né? O cinema, vamos pegar depende da indústria norte-americana, que é capitalista por essência. Então, vamos pegar a indústria norte-americana, vamos transbordar para os locais aqui. Então, aí veio a ideia de fazer uma mostra de curtas locais, vamos colocar uma livraria aqui, vamos colocar uma estante para escritores locais. Sábado vai ter um lançamento de livro de uma escritora local, aí vai ter um rapaz tocando violão, com as músicas do livro, né? Vamos ter solidariedade com as nossas instituições, né? Para a gente é simples dar um play num filme, né? O que a gente faz rotineiramente no cinema. Mas as pessoas vão lá e conseguem se envolver que aquele ingresso está indo diretamente para uma instituição de caridade. Por isso que a gente nem coloca o ingresso com valor. Eu poderia pegar o dinheiro dos ingressos e dar para a instituição. Já fiz isso. Deu muito menos engajamento do que a pessoa levar alimento ou produto de limpeza, que foi o último que a gente fez. A pessoa pega a água sanitária, pega o sabão em pó, tal, em casa e leva. Às vezes dá até mais caro do que o ingresso, mas ela se envolveu que ela está ajudando alguma coisa, alguém, né? Diferente de pegar um dinheiro que ele é fungível, como se diz no direito. Dinheiro é fungível. Troca. Tem valor, mas é um valor de produto. É tão importante isso que você falou, a influência que se tem nos atos, né, que nós façamos na vida de outras pessoas, o reflexo que tem na própria sociedade, porque a gente pode ver aqui em Votuporanga, por exemplo, que nós tínhamos
na praça principal, na praça matriz da cidade, que é muito bonita, uma galeria que não existia. Existia ali, era a galeria assombrada, que muita gente falava, né? Porque nunca ninguém entrava há anos, era uma coisa distante. E depois do pontapé inicial do cinema, né, com a ideia desse cinema, a galeria está totalmente revitalizada. É uma coisa impressionante, ela mudou da água para o vinho e as pessoas passaram a conhecer. Os jovens, os mais velhos vão, porque eles viam quando eram criança. Então, assim, foi Ai, eu fiquei apaixonada. É uma porta de entrada muito grande, isso é muito legal, né? E aí eu queria saber também, Bruno, qual que é a tua influência nisso? Você que dá esse passo, outras pessoas foram influenciadas realmente por você estar chegando, envolvendo na sociedade? Como é que foi esses primeiros passos aí das demais situações? Essa galeria, ela surgiu depois que saiu o Teatro Municipal dali, se eu não me engano, há 8 ou 9 anos atrás, para absorver quem saiu do Mercadão, né? Que ia colocar o Poupa-Tempo lá. O pessoal saiu do Mercadão, a prefeitura alugou e pediu para o proprietário do prédio fazer a galeria, os boxes, colocou o pessoal ali. O cinema, ele tinha as costas viradas para a galeria. Era uma porta para entrar no cinema e a outra porta na galeria. A gente olhou aquilo, a minha esposa, o arquiteto também, olhou aquilo e falou assim, pô, a gente tinha que fazer uma conexão com a galeria. Tanto para dar acessibilidade, abaixando ali o hall de entrada, tanto para dar acessibilidade para a rua, quanto para gerar um local que as pessoas circulem. Né? Então, ali virou um espaço aberto de conexão. Os arquitetos gostam muito disso, né? De diálogo com a praça matriz, que é muito bonito. Diálogo. As pessoas entram ali, passam na galeria, vai lá no fundo, sai, passa dentro do cinema, já vê um livro, então você vê que gerou essa circulação de pessoas ali. A influência nossa, eu digo que foi crucial naquilo ali, né? Porque o que a gente fez? A gente abriu uma porta na parede do cinema para a galeria, gerando essa conexão. Eu sabia, né, do projeto. Até então, o pessoal falava assim, não, essa galeria aí, né? Alguns falavam, não, larga a mão, vai abrir o cinema para a galeria, fica no cinema aqui e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas o cinema, ele gira bem quando tem um filme bom. E quando não tem um bom, assim, de público, né? Filme aguardado. Agora, quando não tem, cai para 10% do faturamento. Então, tem que ter alguma coisa que a pessoa venha aqui, não só para o cinema, mas que venha para outras coisas também, manter a pessoa ali, né? Então, essa foi a ideia. Dali, eu fui alugando outros boxes, para ir determinando o que ia fazendo ao longo daqueles boxes. À medida que alugava um, eu alugava de trás. Aí fui determinando o que vinha ali, né? A não ser aquilo que já estava ali, né? A loja de roupa lá da frente já estava ali, ela expandiu e foi tudo dando muito certo, assim. Eu precisava de uma expansão do cinema para colocar o elevador. Tinha um box no meio ali com uma empresa. Essa empresa saiu uma semana antes de chegar. Deu tudo certo, foi dando tudo certo, assim, a gente foi. Aí foi alugando, aí a hora que viu que vinha uma empresa boa para ali, a gente pegou, alugou de trás, e foi povoando aos poucos. Hoje já não tem box mais. O que não falei com outras pessoas, né? Chamava as pessoas para ir para lá, a sorveteria que tem lá. Fui falar com o dono da sorveteria, falou, pô, vai lá, o espaço vai ficar legal, vai circular, vai pagar aí bem menos aluguel do que lá, você vai ser visível, porque é o cinema que atrai pessoas para a praça de alimentação. Não o contrário. Por isso que o cinema de shopping é sempre na praça de alimentação. Ninguém vai lá para comer hambúrguer. O pessoal vai no cinema e acaba comendo hambúrguer. Vai no cinema e acaba tomando sorvete. É assim. Dificilmente, quando o pessoal ia lá, agora vai menos, porque tem o cinema aqui. Mas quando o pessoal ia para Rio Preto, cara, o atrativo é você ver um filme e ir lá ao cinema. Acaba comendo alguma coisa porque foi ao cinema. Mas dificilmente alguém vai sair daqui para ir lá para isso, né? Para tomar um suco, alguma coisa assim. Eu acho que aquela porta ali foi o determinante. Aquela abertura para a galeria foi o determinante nesse repovoamento. Bem legal. Motivo. Bem bacana.
E aí, até seguindo essa linha de raciocínio, Bruno, uma questão. Quanto você enxerga hoje mudando, não saindo totalmente do cinema, né, mas você conversou aí dessas outras possibilidades de negócio, de inovações, né? Disso tudo que você pode nos abrir, é claro, né? Quais são essas tendências que você tem, até para a questão do escritório de advocacia, qual que são as suas ideias? Você quer as inovadoras ou as pés no chão? As duas. Separação minha. Então, eu penso que a cultura, ela... Vamos pensar em termos empresariais, né? A cultura, ela é uma plataforma para as empresas. Então, eu penso que as empresas deveriam buscar esse selo cultural, selo de ajudar atividades culturais. Por que um teatro tem que depender de financiamento público? As empresas poderiam financiar atrizes e atores, fazer uma peça e a hora que as pessoas forem lá, 2, 3 mil pessoas ver essa peça, está a marca dela lá. Por isso que eu achei muito interessante a Alma Gêmea, a escola de dança, a quantidade de patrocinadores que tinha naquela apresentação de dança. Cada sessão ali, além de apresentar a própria escola, dar a oportunidade dos alunos se apresentarem, cada sessão tinha 300, 400 pessoas. Toda hora a marca sendo vista, um banner lá na frente, eles publicaram. Então, não é uma plataforma de marketing? Então, a cultura tem essa possibilidade. Igual o Teatro Renault, né, de São Paulo, que recebe peças, né, da Broadway, e tem uma exibição da Renault, né, ela investe, mas recebe peças internacionais, né? Sim, em São Paulo e no Rio de Janeiro tem muito espaço cultural de cinema, espaço cultural de bancos, quer dizer. Então tem espaço, o CCBB público, né? Caixa Econômica, Itaú, Santander, a NET, todos têm um espaço cinema, um espaço cultural para cinema. Eu gostaria, sendo meus sonhos, né, de transformar Votuporanga num centro de referência cultural. Como que isso pode acontecer? Tem muitos diretores aqui. A gente teve volta a falar dessa mostra de curtas, são filmes muito legais, assim, curtas-metragens, e a gente pode incentivar outras pessoas a pegar uma câmera e fazer isso. Nós, como sociedade, temos essa obrigação, eu penso, e tem que dar oportunidade. Como é que a gente vai saber se tem... Você pontua isso, né? Como é que a gente vai saber que tem um novo Paganini, né? Se a gente não der um violino para uma pessoa, como é que a gente vai saber se tem um novo Spielberg, um Almodóvar, se a gente não der acesso a uma câmera? Então, concursos de redações podem ser feitos nas escolas, e é o roteiro ganhador ser filmado e exibido no cinema, também fazer concursos de curtas-metragens, tem muita gente muito boa, não só em Votuporanga, mas também na região. Um próximo passo que eu pretendo implementar aí, que vem, eu já pensei em abrir uma livraria, mas a margem é curta, então vamos ficar ali no espaço café do cinema. Aos poucos ali a gente vai Pode ampliando. colocar uns livros para vender. Assim, né? Comercializar dentro mesmo. É uma extensão, na verdade, né? É uma ideia. Mas eu tinha pensado em juntar a minha biblioteca pessoal com pessoas que têm algumas bibliotecas e fazer um espaço de convivência cultural. Se eu pretendo ter um lugar para fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho, assim, sei lá, uns 1.200, 1.300 livros, não é muita coisa, mas já dá para ter um início. Muitos livros técnicos também, né, da engenharia e do direito. Pessoas iniciantes podem ter acesso, né, ao livro. Então. Eu já comecei a falar com umas pessoas para ver se eles... vou botar a estante com o teu nome aqui, vamos catalogar tudo certinho e tal. Quem fez isso? O Morfine, que foi para lá, eles tinham uma biblioteca dentro de um bar de rock. Né? O Rodrigo conhece bem, ele já fez vários eventos lá. Eles tinham uma biblioteca dentro do bar de rock, agora está lá. Iniciaram uma biblioteca lá com 30 e 40 livros. Eu gostaria de expandir isso, né,
Por quê? Porque se a gente for lá no Centro Cultural, tem uma biblioteca grande e tal. Mas tem horário de funcionamento, não pode várias coisas, não pode comer aquilo, não pode fazer outra coisa e tal, né? Tem o espaço mais regrado, até faz sentido, porque o poder público ele tem que olhar para os custos da coisa, né? Se deixa o negócio rolar direto, assim, né? Pode ser que surge muito, depende de mais gente para limpar e tal, né? O privado tem mais essa possibilidade. Quem sabe juntar vários empresários, juntar várias pessoas interessadas, fazer uma livraria grande, fazer uma biblioteca grande, né? Tem que circular no futuro. Uma coisa que me parece, até pensando nessa questão tanto do cinema quanto da galeria, de que Votuporanga tem inúmeras pessoas e empresas interessadas nesse desenvolvimento, que não eram, como se diz, fomentados a isso e talvez em um dado momento possa existir, né? Por que não? Me parece que é interessante sim, Bruno. Que bacana saber disso, né? Com certeza. E eu tenho certeza que, se você der início a isso, muitas pessoas vão doar livros que têm em casa para essa biblioteca. E outra coisa, às vezes eu vejo muito empresário em Votuporanga falando: ai, não tem mão de obra qualificada, não tem uma pessoa assim. Isso tudo que você está pensando vai fomentar melhores profissionais para as empresas de Votuporanga. Então, o que os empresários vão fazer, vão retornar para eles em funcionários mais bem qualificados, mão de obra com uma mentalidade diferente, porque quando a gente entende da cultura, amplia tudo isso, nós aplicamos coisas diferentes no nosso trabalho. Então, isso tudo vai voltar para eles. Então, mas o argumento, bom argumento. Volta para eles. É que essas coisas são muito fluidas, né? Você não consegue mapear essa ação com esse resultado aqui. Mas, assim, no todo, é claro, né, que isso vai acontecer, né? As pessoas... igual Aristóteles fala, né? O cérebro ele precisa também de musculação. Então, estando mexendo, a pessoa tem mais condições de resolver problemas, porque empresariado é isso, você resolver problemas, os problemas da empresa e dos clientes que chegam ali. Então, você tendo funcionários que tenham mais esclarecimento, mais cultura, ele também vai conseguir pensar novas soluções e ajudar a empresa. Então, é um excelente argumento para usar. Com certeza, é o que a gente fala, né? Não precisa ler algo tão complexo, mas o pouquinho que a pessoa lê já vai modificando a vida dela, o entorno dela, a maneira dela conversar com os outros, né? A maneira de proporcionar soluções aí, né? Na empresa das pessoas e, né? Na própria vida. Aumentar a quantidade de sessões legendadas. Estamos aí para isso. Mas faz toda a noção, Bruno. Agora, vendo você falar, isso para mim faz todo sentido. Porque o que acontece? A pessoa, é claro, quando tem menos condições, acaba tendo menos acesso a livros. Acaba lendo menos, hora chega na sessão, ela não consegue acompanhar. E aí fica difícil. Então, faz sentido mesmo. Quanto mais a gente lê, mais ágil a gente fica para poder ler e ainda entender e processar o que está acontecendo, porque é muita coisa ao mesmo tempo no legendado, né? Faz todo sentido. Exato. E o próprio inglês, né? Quem sabe um pouco de inglês, você já vai ajudando com o ouvido também, né? Não é só ler. Então, você já vai entendendo um pouco, já vai pulando coisa. Então, tudo ajuda. Perfeito. Bruno, infelizmente, a gente já vai se encaminhando para o encerramento também. Já fica aí os nossos agradecimentos para você por disponibilizar um tempo dentro da tua rotina. É sempre interessante demais. Quem sabe, passando aí a pandemia, ficando um pouco melhor, a gente não consegue fazer isso ao vivo, que é até uma coisa que a gente estava conversando, né? Putz, a gente podia sentar para fazer ao vivo, fazer uma Morfine, pegar, sei lá... A sua livraria. Fazer uma livraria. É a nossa ideia. A gente começou dentro da pandemia, né? E sempre fizemos à distância. Hoje, pela primeira vez, a gente está fazendo juntos, pessoalmente, pelo menos a gente, né? E a ideia é levar isso para que seja feito de maneira pessoal total. É muito mais gostoso, né? Essa troca de ideias, né? Apesar de a gente ter a facilidade de você estar em um local e a gente estar em outro e ainda assim gravar, mas o pessoal, putz, é muito bacana. Então... os livros já estão lá, o Espaço Café está lá, os drinks já estão lá. Maravilhoso. Está esperando as pessoas, né? Perfeito. Mas isso é algo que eu gostaria de fazer desde sempre. Coisa que, quando eu voltei para Votuporanga,
A primeira atividade que eu fiz foi um cine debate. Peguei lá o Centro Cultural, a gente exibiu um filme, chamei lá alguns amigos para debater aquele filme, com o viés filosófico, psicológico, jurídico e literário desse filme. São 2 filmes, um do Kafka, é o filme do Kafka, baseado na obra do Kafka e um baseado na obra do Camus. Então, essa atividade é muito interessante, né, de colocar as pessoas para, pelo menos naquele momento ali, pensar e debater e conversar também, né? Exatamente, perfeito. Sempre importante, né? E então, Bruno, para o encerramento, eu gostaria de te deixar livre aí para dar um recado, para chamar o pessoal, fiquem à vontade. E a gente costuma sempre pedir para as pessoas fazerem uma pequena recomendação, né? E óbvio que tem tudo a ver contigo, né? Uma recomendação de um filme que você recomenda, pode ser comercial ou não, fica a teu critério, tá? Legendado ou não também, é a teu critério, tá? E uma pessoa, ou algo inspirador, alguém inspirador, um ator, fica a teu critério. Posso pedir mais um? Um livro, pelo amor de Deus. Vamos pedir um livro para o Bruno? Por favor, um livro também. É um filme, um livro. E uma pessoa, uma referência, é. uma coisa nesse sentido. Tem tantas, né? Sim, aí que é difícil. Eu vou recomendar um livro que me veio à mente, do Manuel de Barros, que é o livro dele, um poeta muito bom. Gosto muito dele. Sempre dou esse livro de presente, quando eu posso, né, para as pessoas. Ou um livro de introdução à filosofia, né, lembrei agora, do Luc Ferry. Como é que chama? Aprender a Viver. Apesar do nome, parece ser autoajuda, mas não é não. Um livro de filosofia, conta a história da filosofia de maneira bem legal. Assim, esse rapaz ele foi ministro da Educação na França, e aí ele foi viajar e pediram um material de filosofia para os alunos dele. E aí ele escreveu isso sem muita referência, assim, sabe? Então é algo para explicação mesmo. Então, Aprender a Viver. Uma pessoa. Bom, filme eu vou conviver muito. Tem um filme legal que mostra o Miguel de Unamuno, conta a história do Miguel de Unamuno, não a história dele, mas principalmente a dele, na época da ditadura franquista lá na Espanha. Então, mostra bem a cidade de Salamanca, que me é muito cara por conta do mestrado. Então, foi filmada na Universidade de Salamanca, e o Unamuno foi 3 vezes reitor da Universidade de Salamanca. Então, um filme que chama Enquanto Durar a Guerra, do Amenábar. Então, Mientras Dure la Guerra, do Amenábar. Uma pessoa, para pensar. Difícil, eu imagino. Pouca gente. Eu imagino, tem no âmbito do direito, do cinema, em todos os âmbitos. Total. Decidir. Eu gosto bastante de biografias, né, e histórias de vida. Pessoas que conseguiram se implementar seus projetos, tá, para conseguir isso. O que a gente pode falar aqui? E foi muito inspirador para mim, foi o Kafka, né? Eu estudei por muito tempo. Quem teve uma vida bem sofrida, mas mesmo assim produziu muita coisa. Então, acho que a gente, apesar de ser pesado os livros dele, né, e parecer muito obscuro, mas se a gente olhar um viés positivo, tem muitas saídas para a vida ali. A gente consegue entender muita coisa no direito. Essa coisa da gente não resolver o negócio burocraticamente, por causa de uma vírgula tem alguém preso, né? Então, eu acho que ele com uma linguagem simples, né? O alemão dele é simples. Ele conseguiu fazer uma literatura muito potente. E isso é uma pessoa famosa. Uma pessoa não famosa, o meu ex-orientador lá na UERJ, Alexandre Mendes,
os caras mais inteligentes que eu conheci, o professor da UERJ, foi meu orientador na faculdade. Introduziu aí no Kafka, tudo. Um cara muito inteligente, muito ativo também. O professor Alexandre Mendes, não famoso, e o Kafka, uma pessoa famosa. Livro Aprender a Viver, do Luc Ferry, e o filme A História do Unamuno Mientras Dura la Guerra. Perfeito. Que dicas legais. Bruno, agradeço demais a tua presença, valeu mesmo. Esperamos fazer mais vezes, tem papo pra caramba pra gente debater, né? Eu não falei nada aqui, acabou o tempo. Faz outros. A parte 2, parte 3. Prazer falar com você. Valeu, Bruno. Até a próxima. Até a próxima.